Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Mentes em Diálogo. Aqui falamos sobre saúde mental. Eu sou a Lalucia Gatti, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicopatologia. E hoje vamos falar sobre um hábito tão comum que muitas vezes passa despercebido, mas que pode causar grandes impactos na nossa saúde emocional. A comparação. Em algum momento da vida, todos nós nos comparamos. Comparamos a nossa aparência, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, a nossa condição financeira, a nossa trajetória, as nossas conquistas. E o problema não está necessariamente em comparar. O problema surge quando a comparação se transforma em uma medida constante do nosso valor. Quando passamos a acreditar que só seremos suficientes se tivermos o que o outro tem, se formos como o outro é. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a olhar para fora o tempo todo. As redes sociais nos mostram pessoas bonitas, bem-sucedidas, felizes, produtivas e aparentemente realizadas. E sem perceber, começamos a fazer comparações automáticas. Começamos a olhar para a vida do outro e pensamos: eu deveria estar mais avançado. Eu deveria ter conquistado mais. Eu deveria ser mais bonito. Eu deveria estar mais feliz. Eu deveria ter começado antes. Eu não posso parar. Eu não posso descansar. Eu não posso ficar triste, desanimado. Mas existe um detalhe importante que quase sempre esquecemos. Estamos comparando nossa realidade completa com apenas uma pequena parte da realidade do outro. Nas redes sociais, raramente vemos os medos, as inseguranças, as crises, as dificuldades financeiras, os conflitos familiares, as noites mal dormidas, as dúvidas que cada pessoa enfrenta. Vemos apenas aquilo que foi escolhido para ser mostrado. Só vemos o que é belo. E quando esquecemos disso, criamos comparações injustas. A comparação constante costuma gerar uma sensação perigosa de insuficiência. E não importa o quanto a pessoa conquiste, sempre existe alguém que parece estar melhor. Mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais realizado. E aí surge uma corrida que nunca termina. Porque a referência está sempre mudando. A autoestima começa a ser prejudicada quando deixamos de olhar para a nossa própria trajetória. Em vez de reconhecer o quanto crescemos, passamos a focar apenas naquilo que ainda não temos. Então nós não olhamos para nós, não nos comparamos com quem nós éramos e onde chegamos, mas sim sempre o que nós não temos. E em vez de valorizar as nossas conquistas, valorizamos apenas as conquistas dos outros. E pouco a pouco vamos perdendo a capacidade de enxergar o nosso próprio valor. E o outro efeito comum da comparação é a diminuição da autenticidade. Quando estamos constantemente olhando para a vida dos outros, corremos o risco de esquecer quem realmente somos. Passamos a perseguir objetivos que talvez nem sejam nossos. Buscamos padrões que não fazem sentido para a nossa realidade. Queremos coisas que não condiz com os nossos objetivos, com os nossos valores. Tentamos viver uma vida que combina com outra pessoa, mas não necessariamente conosco. E isso gera uma grande frustração. Porque a felicidade, ela não nasce da cópia. Ela nasce da construção de uma vida alinhada aos próprios valores. Também é importante lembrar que cada pessoa possui uma história diferente
Existem contextos diferentes, oportunidades diferentes, desafios diferentes, recursos diferentes. Por isso, comparar trajetórias costuma ser bem injusto. Você não está vivendo a mesma história que ninguém. Sua caminhada é única. A sua velocidade é única. O seu processo é único. Uma comparação mais saudável é aquela feita consigo mesmo. Quem você era há um ano? O que você aprendeu? Quais os desafios você superou? Quais habilidades desenvolveu? Quais mudanças conquistou? Quando olhamos para a nossa própria evolução, a autoestima tende a crescer de forma mais sólida, porque deixamos de buscar validação externa e começamos a reconhecer nosso próprio desenvolvimento. A verdade é que sempre existirá alguém que tem mais e alguém que tem menos. Alguém que chegou antes e alguém que chegou depois. Se basearmos nosso valor nessas comparações, viveremos uma constante insatisfação. Mas quando aprendemos a reconhecer nossa individualidade, nossa autoestima deixa de depender da vida dos outros. E eu quero deixar uma reflexão. Talvez o problema não seja que você está atrás de alguém. Talvez o problema seja estar olhando para a pista de outra pessoa enquanto esquece de percorrer a sua. A sua jornada merece atenção. Seu crescimento merece reconhecimento. E o seu valor não deveria ser definido por comparações. Fica a reflexão. Se você quer elevar a sua autoestima, aqui e agora, eu tenho uma oportunidade para você. Um desafio de apenas 12 dias práticos para mudar a sua vida e te transformar numa pessoa feliz e com autoestima elevada. Porque a sua felicidade não está nas mãos dos outros, mas sim dentro de você. Esse desafio de 12 dias está no meu e-book Seja Você a Sua Autoestima. O link dele está aqui na descrição e no meu perfil do Instagram, psicóloga Lalucha Gatti. Até o próximo episódio de Mentes em Diálogo.